Uma pergunta em relação ao pós-julgamento. A gente sabe que o julgamento tem ali a previsão de acabar no dia 12, pode ser que demore um pouquinho mais, mas a ideia é acabar na próxima sexta-feira, dia 12. Após isso, muita gente se pergunta quando vai ser o cumprimento de pena desses réus, se vai ser de imediato, se não vai ser, e a gente sabe que existe um processo até que a prisão possa ser decretada em alguns casos, e claro, pode haver também a exceção de já se decretar um cumprimento de pena. Queria um pouco dessa explicação sobre o pós-julgamento. Foi decretado, foi feita a dosimetria de pena de cada um dos réus, o que acontece depois? Pois é, Gabriel, esse é um ponto bastante interessante, porque aqui, veja só, primeiro que caberá um recurso, pelo menos, que são os embargos de declaração, né? Então, pode restar alguma obscuridade e as defesas podem formalizar embargos de declaração. Só que o Supremo, considerado esse contexto de, inclusive, possível planejamento de fuga e etc., poderia determinar a preventiva, certo? O relator ali poderia determinar a preventiva. Que, na minha opinião, pessoal, seria muito ruim, porque passaria uma impressão equivocada de uma preventiva com a finalidade de cumprimento provisório da pena. E o Supremo, ali em 2021, declarou inconstitucional nas ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do ministro Marco Aurélio, o cumprimento provisório, a execução provisória da pena. Vocês lembram bem que existia uma polêmica, né? Se podia prender depois da sentença ou depois da apelação, na verdade era a tese mais encampada, e o Supremo decidiu e depois se permitiu isso por um tempo, né? A partir de julgamentos de processos subjetivos de alguns habeas corpus, e o Supremo, em ações objetivas, ou seja, em ações constitucionais, ADCs 43, 44 e 54, em julgamento conjunto, decidiu que a execução provisória da pena é inconstitucional. Então, se o relator ali decidir e a turma placitar uma decisão de preventiva ali para quem quer que seja desses réus, vai se confundir isso com uma execução provisória da pena. Vai se passar uma mensagem muito ruim, muito errada, do Supremo quase que descumprindo aquilo que determinou, né? Ainda que se tenha um motivo, é porque vai fugir, etc e tal. Me parece que a mensagem seria equivocada, né? Não seria exatamente uma determinação de cumprimento provisório, tá? Porque se teria, em tese, um motivo para determinar a preventiva, mas passaria uma mensagem equivocada. Mas é possível que o relator faça isso. Me parece que até há clima político para isso, considerar essa possibilidade de fuga. Mas o correto mesmo seria que se aguardasse, né, mantidas as condições atuais, por exemplo, há uma prisão domiciliar, tudo bem, mas que se aguardasse para recolhimento mesmo deles o trânsito em julgado. E esse trânsito em julgado depende, pelo menos, de um recurso que são os embargos de declaração. Se houver absolvição por um ou mais, por dois ou mais ministros, né, e essa questão foi debatida já. O recurso de embargos infringentes, que seria mais um recurso, caberia ante dúvida na dosimetria ou apenas sobre questão meritória, ou seja, absolvição ou condenação. E aí se decidiu que apenas sobre questão meritória. Então, uma divergência na dosimetria não levará aos infringentes, mas questão meritória levará. Então, a gente tem talvez dois recursos possíveis ainda. Me parece que a mensagem é melhor se a gente esperar o trânsito em julgado mesmo para recolhermos, né? Mas há a possibilidade, sim, de que o relator visualize uma possibilidade de fuga e, com isso, determine a preventiva, a turma placite essa decisão e eles sejam presos logo. Antes de passar